Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos nos aproximando aí do final do ano. Um abraço aí a todos os nossos telespectadores aqui pela Rede Comunidade de Televisão, telespectadores na região metropolitana de Porto Alegre e no nosso litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Muito obrigado pela audiência. Bom, nós vamos começar o programa, como já é tradição aqui do Economia e Desenvolvimento, falando sobre contabilidade no espaço, conversando sobre contabilidade. E no espaço de hoje, Giovanni D'Agostin. Como é que está, Giovanni? Prazer em tê-lo aqui novamente. Parabéns, seu time aí, internacional, terceiro colocado, uma situação que inesperada para os próprios colorados, né? Mas que mostra que o Rio Grande do Sul começou a ter dois grandes times também agora. O Inter superou as expectativas. É verdade, dos próprios colorados. Né? Mas eu acho que o Inter está no lugar que ele merece, Sim, no topo dúvida. Da tabela do campeonato, entre os grandes, não é? Claro. Aquilo que aconteceu lá em 2016 foi um percalço na nossa história. É uma coisa boa, né? Que até porque, olha aqui, eu nunca vi a torcida tão mais unida. O Grêmio aconteceu a mesma coisa, o Flamengo aconteceu, quer dizer, quando o Vasco aconteceu, quando foram para a segunda divisão, né? E depois voltaram com muito mais amor ao clube. Realmente eu acho que nós precisamos de dois grandes clubes como é e o Internacional como é o Grêmio e o futebol porto-alegrense. Mas, Giovanni, as pessoas jurídicas registradas nos cartórios, no caso, elas precisam autenticar os livros contábeis impressos no órgão de registro? É necessário isso? Muito bem, Silvio Lopes. Esse é um tema pertinente, porque recentemente foram editadas algumas normas a respeito. Importante fazer o destaque inicial de que as pessoas jurídicas se dividem basicamente em dois grandes grupos. São as pessoas jurídicas empresariais, e essas pessoas jurídicas, então, os atos constitutivos são registrados na junta comercial, e as pessoas jurídicas não empresariais, basicamente as associações, as fundações, as sociedades de profissionais, os clubes, as entidades sem fins lucrativos, as ONGs também. Então, essas outras entidades, as não empresariais, têm os atos constitutivos registrados no registro civil das pessoas jurídicas, nos cartórios. É necessário isso. Tem que fazer o registro para elas, digamos, nascerem, né? O nascimento dessas pessoas jurídicas é no registro civil das pessoas jurídicas. Assim como o nascimento das pessoas naturais é no registro civil das pessoas naturais. Muito bem. Então, essas entidades não empresariais, conforme nós havíamos abordado em momentos anteriores, elas também necessitam manter contabilidade regular dos seus atos administrativos. Precisam levantar balanço, fazer o registro dos assentos contábeis no livro diário. Então, essa é uma obrigação tanto das pessoas jurídicas empresariais quanto nas pessoas jurídicas não empresariais. Quando tu fala em pessoas jurídicas empresariais, tu naturalmente referes às empresas que visam lucro, de modo geral, né? As empresariais, de modo geral, as que visam lucro, exatamente. E aquelas, tipo assim, que não são empresariais, são entidades de classe, demais entidades, ONGs, etc. e tal, que não tem, pelo menos, o grande foco como o lucro. Esse é o caminho. Embora não se queiram que tenha um prejuízo, né? Exatamente. Muito bem. De acordo com o que consta no Código Civil, lá no artigo 1080, que trata do direito da empresa, e também no artigo 44, parágrafo único, que faz um link do direito da empresa para as entidades não empresariais, então a legislação estabelece que as pessoas jurídicas necessitam ter contabilidade regular, livro diário, balanço, e necessitam autenticar o livro diário no respectivo órgão de registro da entidade. Então, o artigo 1181 do Código Civil estabelece que as entidades empresariais, o registro do livro diário é na junta comercial e das não empresariais é no órgão onde essas entidades, essas pessoas jurídicas foram registradas. No âmbito tributário, a Receita Federal implantou a escrituração contábil digital. Trata-se, portanto, da escrituração digital dos livros contábeis. Só que, num primeiro momento, essa escrituração ela era destinada somente para os fins fiscais. Então, gerou-se
a seguinte questão. A empresa ou a entidade não empresarial entregava para a Receita Federal a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, transmitia para a Receita Federal. Todavia, para os outros fins, que não os fins fiscais, tais como a prestação de contas para terceiros, não é? Processos judiciais, para as questões de prestação de contas societária, né, estatutária, ela precisava fazer a autenticação do livro diário físico, em papel, e também a ECD. Tinha que ter dois momentos estanques, né? A ECD e o livro físico, que em tese tem que ser igual a ECD, só que meio físico autenticado no órgão de registro. Então, num primeiro momento aconteceu isso. Até que em 25 de fevereiro de 2016, através do decreto presidencial número 8.683, a presidente Dilma estabeleceu o seguinte, que a empresa que entregasse a escrituração contábil para a Receita Federal, a entrega da escrituração contábil já implementaria também a autenticação para os fins societários. Automaticamente. Automaticamente, então não precisaria fazer mais esses dois procedimentos. Então, as pessoas jurídicas registradas nas juntas comerciais, entregando a ECD, considerava-se autenticada através da ECD o livro contábil, não precisaria fazer a impressão toda dos livros contábeis, encadernação e autenticação na junta comercial. Todavia, ficou pendente a questão das entidades não empresariais. Então, até o mês passado, as entidades não empresariais, mesmo entregando a ECD para a Receita Federal, ainda precisava fazer a impressão dos livros contábeis, a encadernação e a autenticação no registro civil das pessoas jurídicas. Mas, para simplificar essa burocracia, o governo federal, no dia 6 de novembro de 2018, através do decreto 9.555, estabeleceu que as entidades registradas nos cartórios ou as que não forem registradas na junta também poderiam utilizar-se da ECD para os fins de autenticação, né? Unificando, então, as duas escritas num único instrumento. Que beleza. Esse é um tema que eu julgo pertinente, porque essa desobrigatoriedade de imprimir e autenticar no registro das pessoas jurídicas começou a valer somente a partir do dia 6 de novembro, por meio da edição do decreto 9.555. 6 de novembro agora, passado. 6 de novembro de 2018. 2018, que beleza. Aliás, quando eu ouço tu falares assim, Giovanni, eu me lembro do Dr. Hélio Beltrão, não sei se tu já soube dele, ele foi o chamado ministro da desburocratização, lá no começo da década de 80. E realmente isso que nós precisamos, desburocratizar. É muita papelada, é muito enrolo, é muito custos paralelos à atividade fim da empresa, né? Mesmo que seja uma empresa que não tenha fins lucrativos, ou aquelas que tenham fins lucrativos, elas estão assim engalfinhadas num processo todo de burocratização, de papelada, de registro. Ainda bem que parece que tem uma luz aí no fim do túnel, né? E que as coisas começam a voltar a ser um pouco melhores para a atividade empresarial. E acho que com o futuro governo, essas coisas vão se aprofundar. Isso é muito bom para a área contábil também, né? Nós temos, na verdade, um longo caminho a trilhar. Com certeza. Nós temos que, de certa forma, retornar a um status quo para implementar no Brasil o empreendedorismo. Porque no Brasil se gasta mais de 2.000 horas para o cumprimento de obrigações tributárias, quantidade de horas 6 vezes mais do que na média dos outros países da América Latina, e isso emperra a nossa economia. Isso é custo e muito mais do que isso, é uma forma maior de desestimular o empreendedorismo. Verdade. Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Até a próxima. No nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Oi, tudo bem? Hoje eu trago um exercício que ajuda muito a vermos como está a nossa vida hoje. E assim, darmos uma mapeada, vendo um plano geral em termos de satisfação sobre cada área da nossa vida. Então, se possível, anote aí
tá? Pegue papel e caneta e anote o nome destas áreas que eu vou falar. Eu vou ver cada área. E vá dando uma nota, tá? De 1 a 10 para cada área. E 1 se é pouco satisfeito. E vai subindo até 10 se está satisfeito, se está bem satisfeito. Então, vamos começar a ver a sua roda da vida. Como é que está o espaço físico, o ambiente físico? Dê a nota aí. Como que tu está satisfeita? Você está satisfeito em relação a isso. Agora, saúde física e mental. Pode ser até dar 2 notas diferentes se achar que a saúde física está diferente da saúde mental. O quanto tu está satisfeito hoje? A carreira, como é que tá? E quem já não tem mais a carreira, aquelas ocupações do dia a dia, quem já se aposentou, por exemplo, né? Como é que tu está levando esse teu dia a dia? E a evolução pessoal, espiritualidade ou leituras, isso tudo, dá uma nota só para tudo isso, assim. Eu sei que é um monte de coisa, mas é uma das fatias aí. Contribuição também, que seria o que tu tem feito, né, para contribuir com algo. Sobre relacionamentos, tá? Só que esses relacionamentos são familiares, são relacionamentos de amizade e de trabalho, pode ser notas diferentes também, né? Então, como é que tu está satisfeito em relação a cada uma destes relacionamentos? E o romance, né? Romance, tu pode estar satisfeito tendo romance ou sem romance também, né? Então, às vezes até eu coloco, a pessoa... não estou interessada em dar essa nota, estou tão bem, eu quero ver o meu amor próprio comigo. Então, bota nessa fatia aí isso. Dá essa nota. Como que tu te sente em relação a romance, ou tá ou não satisfeito, ou teu amor a ti mesmo, né? E finanças, a área das finanças, como que está? Está satisfeito? E agora uma área também, a última aqui que eu vou falar, que é o lazer e recreação. Tu tem te divertido? Como é que tem dado tempo, espaço para isso? Então, vê aí como é que foram as tuas notas, qual a área que mais te impactou positivamente, né? E aquela que está menos satisfeito, por exemplo. E se tu pudesse escolher 3 áreas que tu precisas dar aí uma melhorada e quem sabe mais atenção, quais seriam essas 3 áreas? Né? Às vezes nós podemos começar fazendo uma pequena ação concreta a partir destas 3 áreas, né? Então, escolha aí uma que vai ser a área de alavancagem, uma dessas 3 áreas. Se nós melhoramos uma área em primeiro lugar, né, estaremos melhorando automaticamente as outras. Então, assim, eu penso que irmos aos poucos é melhor do que a gente não fazer nada. E também é melhor do que fazermos tudo ao mesmo tempo, né? Querer melhorar tudo. Uma reforma geral. Então, vamos lá. Será que a sua roda da vida está girando, se fosse uma roda? Ou está com um pouco de dificuldade de girar? Né? Qual foi o aprendizado em ter essa visão da sua roda da vida? Valeu a pena? Te sugiro aí uma ação em relação a essa área que consideras a área de alavancagem, tá? E uma atitude concreta. Qual é a atitude? Pense, faça entre hoje e a próxima semana. Talvez algo que já deverias ter feito e que tem procrastinado. Agindo, talvez te traga bons resultados. Um grande abraço e até a semana que vem. Olá! No começo da civilização, os homens se agrupavam em aldeias para juntos vencer os inimigos da época, a natureza e os animais. Surgiram os primeiros instrumentos, paus e pedras, que permitiram superar esses obstáculos. Ali nascia a economia. Ciência da escassez, como era conhecida até recentemente, a economia hoje se tornou fundamental para que o homem superasse a escassez e alcançasse a abundância. Sim, hoje o mundo vive na abundância de bens e serviços que concede ao homem viver bem e venturosamente.
Nem todos, porém, são premiados com essa situação. A maioria porque considera a aventura neste mundo uma dádiva divina pela qual não precisamos fazer sacrifícios. Querem receber sem dar. Impossível. Outros porque culpam os demais por suas desgraças e desventuras. São os coitadinhos que renegam seu próprio potencial para se tornarem alguém independente e realizado. A escolha será sempre sua. O importante é saber que você, ninguém mais, é o responsável por sua vitória, também pelo seu sucesso, como também é por suas desgraças e desventuras nesta vida. Lembre que o que você plantar, irá colher. Como se diz, o plantio é livre. Você escolhe. A colheita obrigatória. Você só irá colher, porém, aquilo que plantar. Pense nisso. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, mais uma participação aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Hoje vamos falar sobre aposentadorias e a reforma da aposentadoria. A notícia que vem sendo vinculada na mídia com a nova gestão, com o novo governo, onde ele já sinalizou a necessidade de fazer a reforma previdenciária para um impacto econômico e social no nosso país. Vou discorrer um pouco sobre o que vai ser essa dita reforma e o que isso prejudica aos segurados. Primeiramente, está muito incipiente, é muito novo ainda, então não há o que se falar em prejuízos ou em benesses ao segurado ou ao empresariado. O que temos hoje? Existe no direito a questão do direito adquirido. Então, você, segurado, que está às vésperas de se aposentar, já implementou as condições da aposentadoria hoje vigente, que nós temos vigente sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a regra da pontuação. Qual é a regra da pontuação? Regra da 85, 95. 85 para a mulher e 95 para o homem. O que isso significa? Você tem que ter, no mínimo, o tempo de contribuição para poder pleitear a sua aposentadoria. Mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição, somado a no mínimo 55 anos de idade para formar os 85. O homem tem que ter 35 anos de contribuição, formando com a idade de 60 anos, atinge a pontuação de 95, apta para requerer e perquerer a aposentadoria por tempo de contribuição integral. O que quer dizer integral? Não necessitando fazer a aposentadoria com a incidência do fator previdenciário, que ele não deixou de existir, o fator previdenciário ainda existe, mas para aquelas aposentadorias que não atingem a pontuação mínima, que é 85 ou 95. Também a questão se devo encaminhar minha aposentadoria hoje ou deixo para aguardar futuramente. Olha, como eu acabei de falar, temos a questão do direito adquirido. Se você já está implementando suas condições de aposentadoria, já tem as condições para se aposentar, não tem o porquê de se preocupar. Faça tranquilamente. Não deixe para depois se você já pode fazer a sua aposentadoria hoje, mas o que eu oriento? A procurar um profissional, alguém capacitado para poder fazer a análise da sua aposentadoria. A análise da aposentadoria vai entrar na questão de tempo de contribuição, valor de renda mensal do benefício, que é a RMI, renda mensal inicial, para ver qual seria a sua melhor aposentadoria. Por vezes,
aguardando mais um tempo, contribuindo ou pegando tempos que trabalhou como trabalhador na iniciativa privada, onde teve inícios de insalubridade ou periculosidade, nós temos aí a questão da aposentadoria especial, onde ela sim implementa e auxilia na questão da aposentadoria. Então, eu digo, não se preocupe com a dita reforma da Previdência, se vai ter agora ou se vai ter mais tarde. Aqueles que sim já implementaram as condições têm o direito adquirido. Para os outros que não têm, aí é a expectativa de direito que nós vamos aguardar a transformação, a mudança da lei para poder ver qual o viés, qual é a aposentadoria e qual a orientação melhor a ser dada. Muito bem, Economia e Desenvolvimento aqui pela Rede Comunitária de Televisão, na região metropolitana de Porto Alegre e nosso litoral norte, lá em Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Obrigado pela audiência na região metropolitana de Porto Alegre, a partir de Cachoeirinha até lá, região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Estância Velha, enfim, uma grande audiência do programa. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inácio, auditores e consultores, há mais de 50 anos, prestando serviços e resultados com credibilidade para seus clientes. Tudo bem, como é que senhor? vai? Estava com saudade da amiga, né? Parece de vez em quando, estás de volta e tal. Bom, hoje, dona Lília, coach, sempre professora da Unila bons Saad, convidados, né? é uma convidada especial, Sim. né? Hoje trago então a Simone Saraiva, ela que vem representar a empresa Adapta e vai nos explicar do que se trata, né? Então, uma empresa que vai atender especialmente pessoas com deficiência no processo seletivo. Seja bem-vinda. Isso aí, obrigada. Obrigada. Primeiro agradecer, né, demais por estar aqui, pela oportunidade da gente poder contar um pouco desse projeto, essa ideia que a gente teve, que agora está saindo do papel, né, e voando. Bom, nós somos a Adapta, né? Nós somos uma empresa de RH voltada exclusivamente para pessoas com deficiência. A gente acredita que essas pessoas elas têm que ter mais espaço no mercado de trabalho, que o espaço ainda para elas é bem restrito. Então, a gente veio com uma proposta de inclusão de fato, né? Não só o cumprimento da lei de cotas, que no Brasil já tem há mais de 25 anos e ainda é um problema para as empresas, mas de verdade fazer inclusão, de verdade levar o PCD para dentro da empresa como um profissional produtivo, né? E não como só mais um dentro das organizações. Acho que o grande desafio ainda é fazer com que as empresas vençam a barreira da obrigatoriedade, né? Sim. Porque obrigatório já é, como tu mesmo comentou, há mais de 25 anos. Só que o que a gente faz no momento em que contrata por obrigação? E aí tu pode ter uma série de outros passivos, né? O problema de contratar, exatamente, por obrigação é isso, né? Tu contrata um PCD e aí tu esquece ele lá, né? Tu larga ele na empresa, normalmente tu não trabalha inclusão com a equipe. E isso traz muitos problemas para a empresa, até de produtividade daquela equipe que aquele PCD é inserido, né? A ideia é fazer o caminho inverso, né? É fazer o PCD se trazer para dentro da empresa como um cara produtivo, mostrando que ele pode fazer e produzir tanto quanto qualquer outro. Essa sensibilização com os demais colegas, ela vai acontecer naturalmente, né? Mas para isso ela precisa da ajuda da empresa, precisa que a empresa abra o caminho para o PCD, né? Contrate o PCD, não o que a gente costuma dizer, né? O PCD sem deficiência, que é o que as empresas hoje procuram, né? O PCD com deficiência e com produtividade. E é isso que a gente está buscando, né? Mostrar para a empresa que eles são produtivos, eles podem sim trabalhar tanto quanto os outros e trazer para a empresa resultados, quem sabe, muito melhores. E, na verdade, ele, na medida que ele se sente absorvido, se sente querido, amparado na empresa, ele vai mostrar que tem capacidade, né? O resultado já vai lá em Quer dizer, cima, essa né? questão da obrigatoriedade ou não, ela está muito ligada a essa questão do amparo da empresa. Exatamente. Quer dizer, a empresa vai trazer porque também vai ter resultado com ele. Isso passa a ser um diferencial, né? Mas o princípio é a aceitação do grupo. Nós somos seres sociais, independente de ter deficiência ou não, porque o fato de ter ou não uma deficiência é uma condição, né? Ninguém está livre de amanhã ser uma pessoa com deficiência. Então, eu acredito que é preciso, sim, a sensibilização, porque muitas pessoas não têm a predisposição para lidar com a diferença, porque a diferença é aquilo que eu não dou conta. Eu sempre faço uma comparação disso aí com relação à velhice, né? O pessoal ser idoso. As pessoas de hoje, jovens, elas um dia serão idosas. Então, tu tem que tratar bem os velhos, os idosos, né? Porque um dia também tu estarás lá nessa situação, tu vai mudar de lado. Então, essa questão eu acho que é importante dar uma comparação mais ou menos razoável, né? Não deixa de ser um trabalho de humanização também. Não deixa. Diretamente. É desde o início, né? Desde a entrevista, desde de buscar a pessoa, é um trabalho de humanização. Porque
a empatia trabalha isso, né? A gente precisa ensinar as pessoas a ter empatia, a gente precisa ensinar as pessoas a colocar no lugar da outra, enxergar com os olhos da outra, né? E isso a Adapta está tentando trazer desde o início. A gente nasceu com o propósito de incluir as pessoas. Vocês né? nasceram quando? Só para a gente fazer um resgate. A gente nasceu em setembro de 2017. Aonde? Em Esteio. Dentro da minha casa. Né? A ideia surgiu... Eu sou professora no programa de aprendizagem há muitos anos, trabalhei com RH antes disso. E eu sempre tive alunos com deficiência. Quando acabava o programa de aprendizagem, eles ficavam sem emprego, né? E aí eu ficava ajudando eles ali, recortando coisinha de jornal, mandando foto para eles. Acabou que, né, cara, eu tenho que ajudar de uma forma melhor, mais efetiva, né? E aí a Adapta veio com uma ideia de fazer a inclusão, né? De impactar as pessoas. Porque daí a ideia não era só ajudar o PCD, é ajudar as pessoas que não têm essa visão de que eles podem ser produtivos e que eles são. Todo mundo tem essas limitações, eu tenho as minhas, vocês devem ter as de vocês. Então, não é só porque o cara tem uma deficiência visível ou não, que é caracterizado como não sirvo para a sociedade, eu tenho que ser excluído, né? Então, a ideia veio para trazer de verdade, impactar essas pessoas no mercado de trabalho. Fazer com que elas trabalhem, elas precisam disso, né? Imaginem vocês, a maioria tem família, a família se desprende do emprego para poder ajudar aquele PCD. Então, eles vivem uma condição com benefício que é um salário mínimo e que eles sustentam uma família com isso, né? Muitas vezes filhos, pais e tal. Então, eles precisam entrar no mercado de trabalho, eles precisam ser aceitos, eles precisam ter a dignidade de um trabalho, né? De viver em comunidade com as pessoas e que as pessoas tratem eles como qualquer outros, né? Que é o que a gente quer, né? Ser bem quisto, bem aceito. E muitas vezes a empresa vai fazer esse papel que a família não deu conta de fazer, que as escolas não dão conta de fazer, ou que as instituições, né? É verdade. Específicas para pessoas com deficiência não deram conta de fazer. Bem interessante que a Simone é do RH, mas ela tem outros sócios de outras áreas também, inclusive alguns professores lá da Universidade La Salle. E eles nasceram através de uma parceria entre a CDL e um programa de startups, foram selecionados também. Então, tem toda uma história da empresa em si, né? Tem. A gente teve essa ideia no final do ano passado. No início desse ano, a gente... teve a gravidez da Marina, né? A Marina engravidou no início do ano ali, em fevereiro. A gente descobriu a gravidez da Marina. A Marina é a Amanda. A minha irmã, que ela também faz parte da empresa, né? Ela cuida das nossas finanças. Agora está fazendo marketing digital para ajudar a gente ali nos e-books. A Marina engravidou e ela engravidou de uma criança com múltiplas deficiências. Então a gente ficou pensando, né? Nossa, né? Que como o mundo é maluco, como o universo parece que diz que a gente está fazendo a coisa certa, né? A gente acompanhou toda a gestação da Marina. A Marina acabou perdendo, infelizmente, o bebê em maio. E aí a gente segurou um pouco a empresa, a gente deixou um pouco a empresa de lado para cuidar um pouco mais da família. E acabou que no mês seguinte abriu a inscrição para a startup do Canoas Startup Show, né, do La Salle com CDL em Canoas. E a gente decidiu juntos que ia participar. Cara, a gente precisa de uma coisa nova, a gente precisa tocar nosso projeto. Quem sabe o Gui, né, não tinha vindo para isso, né, para nos mostrar que a gente estava no caminho certo. E a gente se inscreveu e o Canoas Startup foi, nossa, um salto para a gente. Tudo que a gente tinha desenhado, todos os cursos que a gente estava fazendo no período, a gente botou em prática, a gente tirou do papel, a gente conseguiu rodar nosso primeiro cliente, a gente conseguiu ver todas as coisas que a gente precisava arrumar, a gente arrumou tudo, a gente foi para a final, a gente não ganhou o primeiro lugar, na final a gente ficou em segundo lugar. Mas o Canoas Startup nos trouxe parcerias, o Sabrito, né, um prof lá da universidade, o Bugal nos ajuda muito também, a Lília também tá com a gente ali nos assistindo. Então, isso nos trouxe muitas parcerias, nos trouxe uma visibilidade gigante. A gente já está com muitas empresas também, né, que vieram através dessa visibilidade que a gente ganhou, então... Acima de qualquer coisa, assim, de todo o movimento, as empresas hoje têm o grande desafio de ter um propósito, né? Então, onde você quer estar, por que o seu negócio existe. Então, está mais do que comprovado de que eles têm um belo propósito. Né? Tá, e quem quer fazer um contato com vocês, como é que faz? Quem quer fazer contato com a gente tem várias formas, tá? Hoje a gente tem múltiplas formas. Nossa, a gente está em todas as redes sociais. É tudo, né? Tudo, é tudo. A gente vive isso, né? Então a gente está no Instagram, no Facebook, a gente está lá agora com o telefone no WhatsApp direto para as pessoas. Então lá, @AdaptaRH, nos acha em qualquer rede social, Adapta no LinkedIn também. Ds. Adapta com 2 Ds. A ideia é ADD de, né, adicionar as pessoas. Sim. E de adaptar, né? Então a gente fez essa jogada aí. Então, Adapta com 2 Ds, RH, nos acha em qualquer rede social.
Depois a gente pode deixar o número do telefone ali também, do WhatsApp. Tem de cor? Não tenho de cor. Então não vou Vai dar aparecer. Vai aparecer Aparece lá. No WhatsApp lá também, pode nos chamar a qualquer momento, a gente carrega o telefone para tudo que é lado, né? E o e-mail, adaptarrh@adaptarrh.com.br. Então, você que está em casa, se conhece alguém que precisa de uma oportunidade de emprego e está na condição de ser, né, uma pessoa com deficiência ou de ter alguma deficiência, já cadastre essa pessoa, convide a cadastrar no site. Convida, se cadastra, nos procura. Empresa que precisa de PCD, né, nos procure, por favor. PCD, familiar, um amigo que está vendo que o cara precisa de ajuda, entre em contato com a gente que a gente vai lá. Nosso assistente social está lá só esperando. Ajuda e resolve, né? Parabéns, Resolve. É isso aí. Simone, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, né? É uma coisa fundamental. Dar espaço para essas instituições, né, que fazem o bem para a sociedade. Isso é a coisa fundamental, que é o propósito desse programa. Lília, obrigado pela tua presença. Obrigada. Como eu sempre digo, voltaremos, né? Voltarei. Em breve. Então, em breve voltarei. Obrigado pela tua presença aqui hoje. Então, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Silvio, alguns setores da imprensa vêm cometendo alguns impropérios que beiram a leviandade e a má-fé e mereceriam, talvez, uma tomada de providências pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ocorre que estão espalhando inverdades acerca da remuneração dos advogados públicos no que envolve o seu direito à percepção de honorários sucumbenciais, reconhecidos como verba de natureza alimentar pelo Supremo Tribunal Federal. Andam a dizer que os cofres públicos estão sofrendo um rombo orçamentário desde o momento em que, finalmente, isso foi reconhecido. Ora, na verdade, quem estava sofrendo um rombo no bolso eram os advogados, pela apropriação indevida desses recursos que lhes são próprios. Inicialmente, cumpre esclarecer que o advogado público não integra nenhum dos poderes do Estado. Ele faz parte do rol das funções essenciais da Justiça e, antes de ser advogado público, ele é advogado. Logo, tem que ser remunerado de acordo com os parâmetros dessa profissão. O Estatuto da OAB, Lei 8.906, em seu artigo 22, estipula que o advogado é remunerado por honorários de 2 espécies. Os honorários convencionais ou contratuais, pelo desempenho de sua atividade, que é de meio e não de resultado, na defesa do cliente perante a Justiça, e são convencionados com o cliente no caso da advocacia privada. Quanto ao advogado público, esses honorários convencionais são substituídos pelo subsídio ou pelo salário. Só que, diferentemente do advogado privado, que não tem limitação para cima, pois convenciona como lhe convir, o advogado público não tem liberdade para negociar, pois o cliente é público. Logo, se estipula uma remuneração limitada e isonômica. Além desses honorários convencionais, pelo desempenho de toda a atividade, que às vezes envolve anos na Justiça, os advogados, inclusive o público, têm direito aos honorários sucumbenciais, que aí sim, num sistema de meritocracia, pelo êxito de seu cliente na demanda, são fixados pelo juiz
no final e pagos pela parte contrária, a parte que perdeu. Ou seja, no caso do advogado público, não saem dos cofres públicos, são verba privada. E registre-se, não há uma relação de 90% e 10% se os honorários são nesse percentual. Há uma relação de 100% e 10%. Ou seja, a União, se ganha, recebe integralmente os 100% a que tem direito. E a parte que perdeu, além disso, paga os honorários sucumbenciais, que vão para um fundo gerido pelo Conselho Curador de Honorários, a ser dividido, no caso dos federais, entre mais de 12 mil advogados, entre ativos e inativos. Como se vê, na verdade, até 2016, os cofres públicos se apropriavam indevidamente dos honorários sucumbenciais, que são verba privada e alimentar. Logo, qualquer tentativa do erário de embolsar essa verba poderá ser caracterizada como apropriação indébita. Muito obrigada. Bem-vindo ao nosso programa. Sempre agradecendo os nossos colaboradores, o Ponto das Cucas, Noêmias Aluguéis, de Capão da Canoa e a Petisqueira. Hoje é um dia muito especial. Nós temos aqui uma pessoa muito especial. Ele é advogado, conselheiro do Conselho de Cultura e eu o considero um conselheiro exponencial. Ele é um ótimo pai de família e gostaria que ele estivesse aqui para contribuir com o telespectador sobre a LIC, a nossa Lei de Incentivo à Cultura. Converso com muitas pessoas, encontro muitas pessoas por aí e muitos perguntam o que é a LIC, o que é ser conselheiro? E ele está aqui para isso. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado. Bom ter bons amigos, né? Tendo bons amigos, a gente não precisa de quase mais nada. Bom, Gilberto, Dr. Gilberto Ersdorfer. Vamos deixar só por Gilberto, né? Vamos tirar o doutor aí, exatamente. Não tem problema. Gostaria que tu explicasse para nós um pouco e levasse ao conhecimento dos telespectadores. Muitos conhecem, mas muitas pessoas não conhecem qual a contribuição da LIC e qual a função do Conselheiro de Cultura. Poderia tecer o comentário para nós? Sem dúvida. Não, até bem oportuno também, porque realmente, às vezes, a imagem do Conselho é um pouco deturpada, eu acho que fundamentalmente pelo desconhecimento, né? Felizmente, a nova Câmara Diretiva, né, que está nessa gestão aí, já foi eleita no ano passado e foi reeleita novamente esse ano e vai com a sua gestão até julho do ano que vem. Tem a parte diretiva e a parte técnica, né? Os conselhos técnicos. E o Conselho tem saído das suas quatro paredes, né? Fazendo mais sessões, inclusive sessões ordinárias, fora da sua sede. Mais itinerante. Para estar mais em contato com a comunidade, que entendo eu e o Conselho também, que é importante que se faça isso. Bom, o Conselho Estadual de Cultura é composto por 24 conselheiros. 8 indicados pelo governo e 16 eleitos pela comunidade cultural, separado em 8 segmentos. Então, cada segmento tem 2 eleitos. Segmento do audiovisual tem 2 titulares, 2 suplentes, ciências das artes cênicas, e aí vai da música, da literatura, das ciências e humanidades, da tradição e folclore, enfim, do patrimônio. Existe uma série, 8 segmentos, cada segmento cultural, as entidades representativas se habilitam ao pleito e elegem seus representantes, né? E essa é a composição do Conselho. Eu entendo e acredito que a grande maioria dos conselheiros, se não a totalidade, que o Conselho é muito mais do que dessas relações à Lei de Incentivo à Cultura, que é uma coisa de 96. E o Conselho Estadual de Cultura existe desde 68. Esse ano está completando seu 50º, né? Então, mas óbvio que as pessoas que entram com seus projetos culturais ficam, num primeiro momento, mais preocupadas em ver o seu projeto aprovado, né? E para que ele possa depois ir atrás de captação de recursos, né? Para poder viabilizar. A função do projeto, qual a contribuição que ela traz
para o desenvolvimento também da periferia. Isso é muito importante, eu já ia chegar nesse ponto, especificamente sobre a lei de incentivo à cultura. Eu entendo que esses projetos devem ser inclusivos, né? Muito mais inclusivos. Eu consigo entender a aplicação de recurso público em cultura a partir do momento que ele deixa um legado, né? Nada contra os eventos de fruição, né? Mas eles dificilmente deixam alguma riqueza, algum benefício para o município. Às vezes até eu uso o exemplo, parece uma nave espacial que vai lá, aporta, fica lá, faz esse evento e vai embora, né? Ficando apenas aquela marca na grama que com o tempo ela se recupera, né? Sinto a necessidade e gostaria muito que houvesse mais projetos culturais, socioculturais. Será que é falta de conhecimento também? Olha, existem muitos projetos interessantes, mas que não chegam na Lei de Incentivo à Cultura. Por exemplo, nós temos também, que o Conselho também faz parte, é parte integrante da Comissão de Seleção do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que ele é fundamentalmente abastecido, né, com os recursos provenientes da LIC. Eu explico. Um projeto que o patrocinador vai colocar R$100 mil, e ele vai abater esses R$100 mil do ICM devido dele, ele tem que dar uma contrapartida de 25%. Isso em projetos dos mais variados segmentos, tirando o patrimônio, que a contrapartida é menor, né? Esse valor vai direto para o Fundo de Apoio à Cultura. E durante o ano ele vai sendo abastecido com esses recursos e depois saem editais, né? E o Conselho Estadual de Cultura tem uma representação nessa comissão. São 4 indicados pelo governo, 4 indicados pela FAMURS e 4 indicados pelo Conselho Estadual de Cultura. Esses projetos do FAC, né, são muito interessantes, né? E aí tu começa a entender uma certa qualificação de alguns projetos, porque esses projetos não precisam depois ter que ir atrás de patrocinador para que financiamento conseguir viabilizar o fundo. Se tu tiver o projeto aprovado, automaticamente tu recebe aquela verba sem ter que passar por essas etapas que são muito desgastantes. Nós já aprovamos projetos maravilhosos lá no Conselho que não se realizaram, porque ele não conseguiu captar, né? E tu tens uma experiência, né, da dificuldade de como é conseguir captação para projetos, inclusive projetos muito, muito qualificados, né? Como, por exemplo, até o filme. Sim. Outra coisa para informação, Bento, quem pode encaminhar esse projeto? Quem está habilitado para encaminhar esse projeto junto à LIC? Qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Num primeiro momento, ela tem que fazer um cadastro na SEDACTEL, tá? Se cadastrar como produtor cultural, tá? Aí tem lá a documentação que eles exigem, certo? E tu cadastra e aí tu fica cadastrado como produtor cultural. Aí tu apresenta o teu projeto, tá? Existem cursos de capacitação que são feitos na própria SEDACTEL, que é a Secretaria da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Agora ficou longa, ficou grande, né? Me diz uma coisa, está aumentando lá os projetos de acessibilidade, né? Bom, esse para mim é uma questão muito cara, né? Muito especial. Eu, desde 2012, né, eu comecei a me dedicar um pouco a esse tema junto ao Conselho. E em 2014 nós aprovamos uma resolução, né, que exigindo que como critério de avaliação de mérito cultural dos projetos, que fosse incluída a questão de acessibilidade em todos os projetos, né? Acessibilidade vai assim, desde publicações que tenha pelo menos um percentual da edição em braille ou então em audiolivro. Audiodescrição. Audiolivro, no livro, audiodescrição para cinema, para teatro, para exposições, lugares não segregados, bem pelo contrário, lugares de fácil circulação para pessoas com deficiência, tipo cadeirantes. Né? Acho de fundamental importância. Não, para ter uma ideia, o respeito à acessibilidade é uma questão de civilidade. Qualquer sociedade que tenha um mínimo de civilidade, ela respeita, até porque nós não estamos falando de poucas pessoas. Quando eu comecei a me dedicar a esse assunto, um dos primeiros passos que eu dei, né, para saber do que eu estou falando, eu fui no IBGE. E aí, do censo de 2010,
Eu realmente fiquei surpreso, porque você sabe o que representa? 23, 24% da população gaúcha e brasileira, praticamente os mesmos percentuais. Então, na época que nós tínhamos uma população de 10 milhões, vamos supor, nós estamos falando de 2 milhões e 300 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Beto, agradecemos muito a contribuição, tenho certeza que enriqueceu muito o nosso programa, viu? E espero que você retorne aqui e tenhamos mais tempo. Muito obrigado aos nossos telespectadores e continue aqui conosco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! Que alegria, mais uma vez, estar com todos vocês que me acompanham neste espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional, aqui no programa Economia e Desenvolvimento. O tema que hoje trago é gerenciando o estresse no trabalho. E as perguntas para reflexão. Você gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Você se irrita com a incompetência dos colegas? Reage mal com as críticas do time? Tem dificuldades para se concentrar no trabalho? Fica com uma sensação de que está sempre trabalhando demais? Você acha que a pressão é benéfica para o teu trabalho? Bem, no ambiente de hoje, as equipes estão cada vez mais enxutas. Com isso, o clima fica mais competitivo e a pressão se acumula ao longo das jornadas de trabalho. Como fazer para gerar melhores resultados com orçamentos apertados, poucos recursos e funcionários? Há sempre muitos compromissos, e-mails, reuniões, planilhas, metas, decisões e entregas. O estresse, geralmente ele surge quando você é exigido além dos limites da tua capacidade natural, ou quando o que você deseja é muito maior do que as habilidades que você ainda está construindo, ou seja, quer pular na frente. Olha só, já percebeu que numa equipe em que todos têm os mesmos objetivos e fazem os mesmos esforços, não são todos que apresentam o sintoma de estresse. Por que isso? O estresse, ele varia de pessoa para pessoa. O que é estimulante para alguns pode ser fatigante para outros. E tem aqueles que adoram realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Analise comigo. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais responsabilidades você terá, certo? Pergunta: isso significa que você terá mais estresse? A resposta é não. O estresse depende mais da sua disposição mental e física do que da sua posição. E pode acontecer que, quando você não tem esta posição, esse cargo, e busca isso de uma forma obstinada, e ainda não reúne todas as condições suficientes para receber aquela promoção, aí é que aparece o estresse dentro da tua frustração, que é uma expectativa desmedida, que foi depositada em uma forte ambição insistente. O estresse tem muitos conceitos interligados. E eu trouxe um aqui, eu separei um aqui para vocês. Olha só,
É o preço que você paga pela diferença entre o teu talento e as tuas expectativas. Eu vou repetir. É o preço que você paga pela diferença entre o teu talento e as tuas expectativas. E grande parte do estresse no trabalho, ele pode ser o resultado de pequenos acontecimentos que se somam ao longo de algum tempo e se acumulam. Um pequeno incidente acaba sendo a última gota. Como tratar isso? A dica é: quando estiver trabalhando em alguma tarefa e você não sabe o nível de exigência na qual você ficará exposto na entrega dessa atividade ao teu gestor, pense, reflita com que grau de perfeição esta tarefa tem que ser realizada por mim. E para terminar, tenha uma atitude positiva. Ela é contagiosa. Pessoas positivas fazem com que as outras também se sintam entusiasmadas, empoderadas. O nível do ambiente interfere e muito. Quanto mais tranquila e confiante forem as equipes, maior será a influência para novas vitórias e para captar belos resultados. Não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Muito bem, vamos agora ao comentário do advogado Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Falamos aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas veja só, meu amigo Silvio, há muitos anos atrás, quando surgiram os azuizinhos, quando surgiu a IPTC, nós fomos ver o seguinte, que aqueles agentes da IPTC, eles, na verdade, eles eram obrigados a multar, porque a multa fazia parte do orçamento da IPTC. Se não houvesse aquela arrecadação de multas e naquela quantidade, não se conseguiria pagar o salário dos agentes da IPTC. Eu achei isso realmente um absurdo. Eu era vereador na época e contestei, protestei várias vezes. E não aconteceu absolutamente nada. O prefeito da época não fez nada, o Ministério Público não quis se envolver e tudo ficou como estava. Depois, outras vezes, também se chegou à conclusão de que os agentes da IPTC multavam sem necessidade muitas vezes. Eu digo sem necessidade porque, na maioria das vezes, o agente da IPTC deveria estar orientando as pessoas, orientando os motoristas, porque comigo já aconteceu, por exemplo, o agente da IPTC estava me observando, eu estava numa vaga de idoso, e eu sou idoso, deixei meu carro naquela vaga e quando eu voltei, eu estava sem aquele carteirão, que era aquela licença, sabe, para deixar o carro. Mas o agente estava atrás de mim, sabe, observando que eu estava deixando o carro ali. Ele deixou eu sair, foi lá e me multou. Então, acontecem coisas assim, e como acontece comigo, deve acontecer com um monte de gente. Nesta semana que passou, aconteceu mais uma vez. Eles flagraram agora um agente da IPTC que foi pressionado por alguém, né, por um diretor da IPTC, para que ele pudesse multar, não é? Tem que multar mais vezes. Vem o presidente da IPTC e diz assim, não, olha, a média de multa de cada azulzinho é 1,9 por dia, quer dizer, praticamente 2 multas por dia. Não é verdade isso. Olha, cada agente da IPTC, cada azulzinho desse, multa um monte de vezes e um monte de vezes de maneira desnecessária. E eu acredito que obedecendo uma determinada orientação, olha, se não multar, não tem salário, o salário vai atrasar, ou coisa assim, eu não sei. Mas o que é certo, e você pode fazer os cálculos do orçamento da IPTC, é que se a IPTC não tiver aquela arrecadação de multa, se a arrecadação de multa não for esta daí, o que a IPTC tem no orçamento não dá para pagar a quantidade de azulzinhos que nós temos por aí, que é na base aí de 500 mais ou menos, não é? Então tem que mudar isso.
E eu acho que a orientação que deve ser dada daqui para frente, quem sabe, agora que aconteceu esse escândalo aí, não é, de pegar o cara sendo pressionado para poder multar mais, seria orientar esses caras no sentido de fazer com que os motoristas que estivessem cometendo uma infração, e não era por querer, que eles pudessem ser orientados e não apenas multados, não é? Não é a multa primeiro e depois uma fala qualquer, não é? E tem que agir com urbanidade. Esse azulzinho tem que agir com urbanidade quando está em contato com o motorista, porque é o cidadão que, na verdade, está pagando o seu salário. Então, é isso. Eu acredito que se essas coisas não mudarem daqui para frente, eu acho que a relação entre o povo, a população e o poder público fica cada vez mais difícil. Eu falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem. Estamos aqui, olha, está chegando o fim do ano, Natal, Ano Novo e tal, nada melhor do que uma boa leitura. Reengenharia do Humor, do Dr. Oscar Allgaier, da Allgaier Engenharia, trazendo histórias maravilhosas que acontecem sempre, né, nos canteiros de obras da história do próprio Allgaier, né, com a sua empresa de engenharia aí, com 35 anos já de existência. Então, nas Cameron, lá no aeroporto Salgado Filho e também nos shoppings, maiores shoppings da cidade à disposição. Um bom presente para o amigo secreto para o final do ano. Nossa Economia e Desenvolvimento vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês também uma bela semana de trabalho e o programa volta na semana que vem com todas essas novidades, com comentários, opiniões, um programa realmente muito bem movimentado e muito obrigado pela sua audiência. Uma boa semana e voltamos na semana que vem. Até lá.